Olá a todos, eu sou Thales Silveira, coordenador de comunicação aqui do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, e hoje estamos com um convidado muito especial no nosso InfraCast, o podcast da Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos. Nada mais, nada menos do que Elias Francisco Júnior, secretário de Assuntos Portuários e Emprego de Santos. Seja bem-vindo, secretário. Thales, uma honra voltar a essa casa. Mário, uma honra voltar a essa casa e ver a estrutura, né, e o trabalho que o Instituto tem desenvolvido aí a favor da infraestrutura em todo o Brasil. Então, esse bate-papo é mais do que honroso para mim. Para nós também. E ao meu lado, o nosso eterno e sempre tão tranquilo e ótimo diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, Mário Povia. Seja bem-vindo, Mário. Obrigado, Thales. Elias, um prazer enorme ter você aqui, numa casa que é sua, né? O Thales depois vai dizer aí por que a casa é sua. Eu não quero dar o spoiler daqui, mas dizer que é uma honra para a gente também ter você aqui. Você é um grande parceiro e uma pessoa, um amigo querido, não é? Então isso já deixa a gente suspeito para ficar fazendo os elogios aqui, mas é muito bom ter você aqui, viu? Legal, Mário. Na verdade, eu acho que é um ambiente de muito aprendizado aqui, né, e dividir com você essa bancada é sempre muito prazeroso, como a gente já participou de tantas outras agendas, então acho que o momento é de bastante aprendizado. Secretário, a gente sempre abre esse podcast querendo saber um pouco mais dos nossos convidados. Então conta pra gente quem é Elias Francisco Júnior. Bom, vamos lá. O Elias é santista, é, começou a trabalhar muito cedo, com 14 anos, é neto de meu avô trabalhou na Companhia Docas de Santos, né? Então carrego aí no DNA essa questão do trabalho portuário. Os meus pais foram empreendedores, então aos 14 anos eu iniciei a minha trajetória de trabalho trabalhando em comércio da família, relacionado à indústria gráfica. Meu pai permaneceu por muitos anos, teve diversas empresas ligadas à indústria gráfica e foi onde eu comecei o meu trabalho. Mas, concomitante ao trabalho, eu sempre participei, na minha juventude, de movimentos associativistas ligados ao setor produtivo. Então, fui fundador do Núcleo Jovem da Associação Comercial de Santos. Tenho uma honra enorme de ter sido o primeiro coordenador desse núcleo. Participei também dos movimentos jovens ligados ao Rotary Club, Interact, Rotaract. Tive atuação no âmbito distrital, assim como também no movimento associativista tive atuação na FACESP, jovem, e representei a FACESP aqui em Brasília, na Confederação Nacional de Jovens Empresários. Então, concomitante ao trabalho, eu sempre dediquei uma parte do meu tempo para esses movimentos que defendem a livre iniciativa, o setor produtivo. eh, Daí o meu interesse também pelo direito. Me graduei em direito e me tornei advogado e no próximo ano completo 20 anos na advocacia. Uau, E vocês são em muitos irmãos? Tenho uma irmã que trabalha no mercado financeiro, mora em Nova York há 20 anos, né, e trabalha lá no mercado. bom. É uma referência para mim, diretora de É um mais velha que você, mais novo? 2 anos mais velha, diretora no Puxava mercado muito sua orelha quando era financeiro. na Não, ela é infância. bem tranquila, muito estudiosa, por isso ela tem uma carreira brilhante Legal. lá em Nova York ligada ao mercado financeiro. Interessantíssimo. Agora você falou de muitas fundações, mas é importante então a gente já entrar no fato de que o senhor é um dos fundadores aqui desse nobre instituto, a qual eu tenho a honra de participar e ver o crescimento dele. Conta pra gente um pouco como é que surgiu essa ideia da construção do. Bastidor da criação da Frente Parlamentar ou do Instituto, conta um pouco para O nós. deputado Paulo Alexandre chega no Congresso Nacional e, como é sua característica, um grande deputado, lança a Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos, trazendo aí, estreitando o diálogo com o Congresso do setor de portos e aeroportos. E aí surge a necessidade do mercado de se ter um instituto para tratar de forma técnica
as questões relacionadas ao setor da infraestrutura portuária e aeroportuária. E aí fui convidado aí para participar desse grupo inicial, formado pelo Fabrício Julião, Mauro Samarco, Marcelo, Mário, e fundamos aqui um instituto que hoje tem essa bela estrutura, que agrega associações, entidades, empresas importantes do setor e que promove, na minha opinião, um importante diálogo, né, do Congresso Nacional com entidades, órgãos intervenientes, para que a gente tenha celeridade nos projetos que são importantes para o desenvolvimento do nosso país, né, como um todo. Interessantíssimo, ou seja, são um pouco efetivamente estabelecidos a partir de janeiro, né, Mário? O Instituto. E hoje, eu vivendo isso, eu posso até te dar um relato de que o Instituto vem também ganhando força, ganhando um escopo para que a gente possa cada vez mais poder auxiliar a Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos, no sentido de trazer as reais demandas do setor e ter o senhor como fundador e participar também aqui desse meio, dessa sentir também integrado é importante para que o Instituto também cada vez mais ganhe força e também ganhe apreço, né, dentro da comunidade portuária e de infraestrutura no país. Muito obrigado, viu? Você é formado em ciências jurídicas, né, com pós-graduação em Direito Portuário, Direito Marítimo. O- Sobre o setor hoje portuário de infraestrutura, na sua avaliação, quais são os principais gargalos que a gente pode ver? Olha, o que a gente, falando especificamente ali para Santos, que tem essa importância na atividade portuária, cerca de 30%, 28% da balança comercial passa por Santos. A gente vem observando uma eficiência muito grande, muitos investimentos nos terminais portuários, na iniciativa privada que chega a partir da Lei dos Portos a atuar de forma bastante enérgica a partir de 1993. E o que a gente vê é que esses terminais eles têm investido cada vez mais em tecnologia e eficiência, trazendo maior produtividade e eficiência para o setor. E o maior desafio são os acessos, né? E que a gente tenha condições de conectar outros modais a esses ativos portuários que são tão importantes e que já revelaram para o nosso país que são fundamentais no comércio exterior, sobretudo na exportação das nossas commodities, que são tão importantes para o comércio exterior, para as grandes economias do mundo. Então, eu vejo, e olhando para Santos especificamente, a gente tem aí o desafio de melhorar a infraestrutura de acessos ao nosso grande equipamento, que é o Porto de Santos. E na pasta da Secretaria de Portos também acumula ali, estava vendo o Thales falar, a questão do emprego, né? Como que é essa estrutura? Conta um pouquinho para a gente da estrutura da Secretaria e como ela se relaciona, né, com competências aí, município, do Estado e federal, que o Porto acaba sendo federal, né? Mário, excelente pergunta, porque existe aí, às vezes, uma confusão das competências, inclusive para a manifestação da Secretaria com relação aos assuntos inerentes à atividade portuária e especificamente ao Porto de Santos. A Secretaria foi a primeira Secretaria de Portos. Santos entendeu que não é uma cidade com um porto, nem um porto com uma cidade. Santos é uma cidade portuária e tem como principal vocação econômica o Porto de Santos. A partir do Porto de Santos, a gente tem ali 40 mil empregos diretos. A eficiência da atividade portuária é que acaba gerando um crescimento econômico no comércio, nos serviços. Daí a importância e competência dessa secretaria para capitanear o desenvolvimento econômico da nossa cidade em Santos e se comunicar com os outros setores econômicos da cidade. Então, a estrutura da secretaria é justamente entender que esse progresso do porto, que é aí administrado pela União, por meio do Ministério de Portos e Aeroportos,
com a autonomia e com as competências da autoridade portuária, entender que esse progresso do porto é que traz desenvolvimento para a cidade. Então, acho que a principal atividade da secretaria também é demonstrar para a cidade, e aí eu digo para o munícipe, para os empresários, que a importância desse progresso do porto, que ele acaba trazendo desenvolvimento para a cidade. E aí, um número importante, o deputado Paulo Alexandre reforça, e ex-prefeito de Santos, reforça muito essa questão de 7 de cada 10 reais arrecadados em Santos advém da atividade portuária. Então, a gente tem o desenvolvimento da cidade a partir deste equipamento que é o Porto de Santos. A secretaria ela precisa necessariamente estar inteirada dos projetos de investimentos que acontecem no porto para mitigar eventuais riscos, para dialogar com a cidade, com os munícipes, a importância desse progresso, desses investimentos que a gente tem junto ao Porto de Santos. E aí a questão do diálogo, né, Mário, que é fundamental. O porto ele é de responsabilidade da União, os acessos são de responsabilidade do governo do estado, mas é na cidade que a operação acontece, né? Na cidade que nós temos os trabalhadores portuários, é na cidade que a gente tem toda a logística acontecendo. Então, daí a importância da secretaria para se comunicar com os munícipes, com a cidade mesmo, e para que a cidade entenda a importância desse equipamento. Você citou a questão do diálogo, e o porto ele não se restringe a Santos, né? Você tem uma outra margem que fica no Guarujá, em grande medida o impacto de mobilidade em Cubatão também, com caminhões, enfim, com pátios, né? Como é que a Baixada Santista se conversa? É uma relação harmônica? Como é que está isso? Eu vejo que a gente tem ainda um caminho bastante importante para a construção desse diálogo. Tem a agência metropolitana da Baixada, já teve um papel mais integrador, né, dessa questão. O mandato do deputado Paulo Alexandre contribui muito com essa construção de diálogo com os demais prefeitos das cidades, né, da Baixada Santista, mas eu vejo que a gente tem um longo caminho, viu? E que Santos, Mário, a agenda do emprego me deu clareza e a certeza, eu tenho absoluta certeza de que a cidade de Santos ela tem um compromisso com a empregabilidade da Baixada Santista. Né? Como eu disse, 40 mil postos de trabalho ligados ao Porto. Santos, nós temos 185 mil carteiras assinadas e esses trabalhadores, eles moram na Baixada Santista. Né? Então, daí o compromisso, e a Secretaria tem feito um trabalho bastante importante de levantamento de dados, Thales, para que a gente entenda esse mapa do emprego e o compromisso que a cidade de Santos tem com toda a região metropolitana da Baixada Santista. Interessantíssimo. A gente tem um dos comitês temáticos aqui do Instituto até estabelece a discussão Porto-Cidade. A gente entende que agora com esses números que você trouxe, 180 mil carteiras assinadas, né? Então temos aí mais do que uma cidade de trabalhadores ali dentro, mas entendemos também que hoje as pessoas, apesar de trabalharem, estarem ali ligadas ao porto, não têm uma boa visão no sentido de que a gente tem problemas de acesso, talvez traga alguns problemas. Como é que você pensa essa questão? É necessário, como é que a gente poderia instruir ou trazer alguma luz de que o porto, de que o cidadão tem que se sentir pertencente àquele porto e o porto ser algo nosso, né? Eu complementaria a pergunta, né? Hoje a relação do munícipe com o porto, né? Ele vê o porto como uma estrutura importante para a cidade, agregadora, ou ele ainda é hostil vamos dizer, a essas externalidades negativas, né, que o porto produz? Olha, eu vejo que os terminais portuários têm um papel fundamental nas suas agendas com relação à comunicação do seu trabalho, a comunicação, a participação nos projetos sociais da cidade. Existe uma integração hoje que eu tenho certeza que os terminais entenderam que precisam se comunicar melhor com a cidade.
né? Eu acho que é uma agenda bastante importante. A gente tem uma legislação em Santos que permite a avaliação de impactos no crescimento dessa atividade e que repercutem em investimentos em projetos sociais da cidade. Então, a gente tem aí hoje mais de 500 milhões de investimentos da iniciativa privada em serviços públicos essenciais, o que o munícipe também consegue enxergar a importância dessas atividades e do crescimento dessas atividades na cidade. Mas a importância desse equipamento, Mário, ela é constante e a gente tem cada vez mais um maior número de caminhões e a gente tem os acessos são os mesmos, então a todo momento a gente precisa equilibrar essa relação e comunicar bem o munícipe de que esses projetos de crescimento dessa atividade são importantes também para o desenvolvimento de outras agendas, seja social, na saúde, educação, na nossa cidade. Então, essa relação de construção, ela passa, então, diretamente em relação ao emprego, né? A empregabilidade, a visualização do ambiente como pertencente. Eu acho que talvez o Parque Valongo seja uma grande referência em relação a isso, né? Do município estar dentro do porto e poder vê-lo de uma outra forma, sem ser daquela visão suja, né? Então, O Thales, o Parque Valongo é um excelente exemplo, porque de um lado você tem aí a participação com investimentos da iniciativa privada entregando um equipamento público para a cidade. De outro lado, você tem um equipamento de contemplação da atividade portuária. Né? Como eu disse, o meu avô trabalhou na Companhia Docas de Santos. Milhares de santistas trabalham ou trabalharam, tiveram as suas vidas aí transformadas por meio do trabalho portuário. E o Parque Valongo, ele traz exatamente essa sensação de pertencimento, né, e de integração do porto, do trabalho do porto, da importância que tem o porto para a nossa cidade. Foi um acerto e um equipamento bastante importante aí para a cidade, do ponto de vista do turismo, do ponto de vista do entretenimento, para o próprio santista contemplar também a atividade portuária. você sabe que eu nunca fui ao Parque Valongo, né? Está convidado. É relativamente novo Ele é relativamente também, né? novo, Mas e já falamos tanto, então foi Pois uma é. vontade Mas está grande feito o de... convite aqui. A gente deve fazer um evento grande até com uma prestação de contas no final de novembro, deve ser lá no Parque Valongo, tudo indica que será lá. E você vai ter a oportunidade, evidentemente, de conhecer com toda certeza. Infracast itinerante. A gente faz Infracast lá no parque. Gostei da ideia. Elias, vamos lá. A gente vai ter aí o Parque Valongo entregue em várias etapas, ou pelo menos mais de uma etapa, com toda certeza. Né? Aliás, a primeira etapa já está entregue, né? Sim. E com essa parte de eventos. Aqui talvez vire uma espécie de Porto Madeiro, né? E integrando a cidade com essa aproximação do porto. Muito provavelmente a gente vai ter aí quase que contemporaneamente a chegada do terminal de cruzeiros, que deve se instalar próximo ali numa área adjacente ao Parque Valongo, integrando também essa questão do terminal de cruzeiros a este equipamento, né? E logo em seguida vamos ter, oxalá, né? o túnel ligando Santos Guarujá, que é uma obra aí centenária, de planejamento centenário, e deve virar realidade, caminha muito bem para isso, né? Você acha que isso vira a página dessa relação porto-cidade, e isso passa a ser um divisor de águas, né? E da população enxergar o porto de uma outra forma? Sem dúvida. A questão do terminal de passageiros é inegavelmente necessário que ele seja transferido para a região central, ligado ao Parque Valongo. A gente vive, Mário, um desafio enorme global, né, com relação à ocupação dos centros históricos, né, em todo o mundo. Lisboa está passando pela reocupação desses centros históricos, trazendo moradia, né, e aí moradia de qualidade. É isso que se pretende fazer no centro de Santos, e essas são as iniciativas que o governo tem adotado e incentivado. Então, a transferência do terminal de passageiros vai contribuir muito
para que a gente tenha um movimento no centro histórico. Vale destacar que o centro histórico de Santos, que fica em frente ao Parque Valongo, ele tem assim, importantes prédios históricos, tem uma riqueza cultural, um Tem uma patrimônio, história por trás, né? tem uma história por trás. Nós temos prédios religiosos, tem o Museu Pelé, ou seja, a gente tem Casa de José Bonifácio de Andrade Silva, Museu do Café. Museu do Café, Bolsa do Café, o Panteão dos Andradas. Sim. Então, a gente tem um circuito histórico, um patrimônio histórico que precisa ser ativado, né? E a vinda do terminal de passageiros, que movimenta cerca de 1 milhão de passageiros, traz à nossa cidade 1 milhão de passageiros, sem dúvida vai trazer um novo momento ali para Santos e para a região. E o túnel é um projeto tão desejado pela região, já foi explorado politicamente com diversos lançamentos, né, na ligação seca. Então a gente teve inauguração de maquete, de ponte, de projeto. E quando a gente vê um movimento que está acontecendo, né, incluindo esse projeto no planejamento, né, com bom diálogo do governo do estado com o governo federal, com a participação da cidade para mitigar esses impactos que possam acontecer nos acessos, a boa construção desse diálogo também com a cidade de Guarujá vai ser um marco para a região, vai trazer desenvolvimento para Guarujá e para as demais cidades, né? Então, conectar Santos, como eu disse, que tem essa importância para a Baixada Santista com o Guarujá, aproximar, acho que a gente vai carregar desenvolvimento econômico, social, também para o Guarujá e para as demais cidades ali da região. Sem dúvida. Eu queria voltar um pouco à questão dos acessos. Por quê? Porque a gente falou realmente do portão para fora, no caso, para o país. Agora, e a chegada? Sobre a questão de dragagem, eu digo, como é que a gente pode pensar um futuro? Hoje a gente está vendo esses navios 366 querendo chegar aqui no país. Santos já demonstrou que está se preparando para isso, né? Muito bem, inclusive, tem uma busca de calado aí. Como é que isso também uma solução que o país precisa rever essa questão de dragagem nacional? Sem dúvida, né, Thales? Se a navegação, se os navios estão tendo uma produção com uma capacidade muito maior, a gente precisa atender a nossa infraestrutura, né, e adequar os nossos portos para recepcionar esses navios. E aí, sem dúvida, a gente traz mais eficiência para o comércio internacional. A gente trazendo mais eficiência, a gente traz mais recurso para o nosso país, então a gente precisa sempre pensar, e aí a importância do Instituto é trazer essa questão aqui para o Congresso Nacional, para que a gente tenha segurança jurídica, para que esses contratos, essas concessões aconteçam no tempo que a gente necessita para trazer essa transformação econômica para esse setor. No mínimo que seja no tempo determinado, né? Que se determinou que em 5 anos isso vai acontecer, que aconteça em 5 anos, né? Não mude um governo. Dá uma previsibilidade, né, no horizonte temporal, né? Exato. Elias, o Porto de Santos hoje, você já deu esse número aí, entre 28% e 30% do nosso comércio exterior passa por ali, né? Também a gente tem ouvido aí dos armadores e dos principais players internacionais, né, de que o Porto de Santos é o grande indutor, né? Se o navio, se o Santos estiver preparado para o 366, os navios chegam. Se Santos não tiver essa infraestrutura, dificilmente eles vão chegar em portos que tenham essa possibilidade sem fazer a escala em Santos, né? Então, Santos está à frente, está puxando essa agenda. A gente vê pelos números também que o grande hub, né, a vocação de hub é Santos, porque evidentemente ali ele está numa região geográfica, né, que é um fenômeno, né, o maior centro produtor e o maior centro consumidor do Brasil aí em termos de economia, né? Mas Santos nunca se apropriou
da questão de gerar empregos na indústria, né? Santos sempre foi uma cidade de serviços, né? E a gente sabe ter um projeto de ZPE. É a hora de Santos se apropriar, vamos dizer, dessa vantagem competitiva, vamos dizer assim, de abrigar o maior porto aí da América Latina? É a hora. Na secretaria, nós temos acelerado esse processo de forma bastante cautelosa. É importante, assim, mencionar, Mário, que esse processo de implementação da ZPE, ele surge em 2017, quando o Paulo era prefeito de Santos. Em 2021, a ZPE passa por um novo marco regulatório, né, com uma nova legislação, e aí a Santos se adapta a essa nova legislação que, na nossa visão, facilitou a implementação da ZPE na cidade. Nós já temos a habilitação, a aptidão pelo Ministério de Portos e Aeroportos, já temos também a certidão de aptidão pelo Ministério de Indústria e Comércio, né? E agora nós estamos na fase de implementação, finalização dos estudos pela InfraSA com a parceria da Autoridade Portuária via Ministério de Portos e Aeroportos, para que a gente tenha aí designado uma área e possa abrir um chamamento público para que o mercado possa se interessar. E não tem como a indústria não se interessar por um projeto que está próximo do Porto de Santos, né? Ou seja, para a gente atrair a exportação, para a gente agregar valor à nossa exportação, trazendo uma indústria para as proximidades do Porto de Santos faz todo sentido, né? Porque a gente vai gerar maior economia, reduzir o custo Brasil e quem sabe a gente consiga aí, aprimorar esse projeto na cidade. Eu acho que é um projeto muito desejado. A legislação, ela autoriza, inclusive, que esse projeto seja integrado com outras cidades, desde que estejam a 30 quilômetros, o que vai possibilitar com que a gente integre aí a Baixada Santista praticamente, né? Nesse contexto. Então, a nossa agenda aqui em Brasília é nesse sentido também, né, de acelerar essa autorização, e Santos não vai medir esforços para que isso aconteça, porque quando a gente fala em trazer a indústria para próximo do porto, a gente está trazendo bons empregos, talvez os melhores empregos estão na indústria, e é um desejo da cidade também. Muito se fala, Mário, que o Santista exporta talentos, e a gente precisa reter esses talentos na cidade com um projeto que possa viabilizar com que os jovens permaneçam na cidade, e na indústria é que a gente tem bons empregos. Isso é verdade mesmo. Você vê sinergia com o aeroporto do Guarujá, com transição energética, isso conversa bem? Eu acho que conversa bem, viu? Eu acho que faz todo sentido, com o aeroporto do Guarujá, que é outro projeto também muito esperado pela nossa população. A gente precisa agregar a indústria de transformação, Mário. É muito importante, porque quando a gente fala de ZPE, a gente precisa esclarecer que a indústria que a gente pretende trazer para a cidade não é a indústria de base, né? É a indústria de transformação. Eu gosto muito do exemplo da cápsula de café. A Alemanha, maior exportadora de cápsula de café, não tem um pé de café plantado. Nós exportamos o café e importamos a cápsula. Por que não trazer essa possibilidade, já exportar a nossa cápsula de café, trazendo valor agregado para a nossa exportação? O nosso café é muito melhor. Agora, sobre realmente Santos é um grande exportador. Inclusive, eu gostaria até de agradecer, porque vocês exportaram o Diego, exportaram o Bruno Henrique, o Gabigol, e isso fez com que o meu Flamengo tivesse um dos maiores anos da sua vida em 2019. Mas, brincadeiras à parte, sobre ainda a ZPE, você é muito procurado pelas indústrias também, para eles perguntando quando é que a gente vai poder efetivamente estar aí? Eu acho que o mercado ele está bem especulativo, né? Porque para a gente implementar a ZPE, a gente precisa de um estudo, de um EVTEA, de um território e de um projeto industrial. Nós ainda estamos na fase de finalização e aprimoramento do EVTEA, né? A partir do momento que esse estudo estiver liberado e que a gente entenda a potencialidade, a nossa capacidade de atrair essa indústria, haverá o chamamento,
E o que a gente tem construído é um bom diálogo com a Federação da Indústria, no sentido de no momento oportuno e adequado, a gente abrir esse chamamento e o mercado poder se habilitar aí e participar desse processo. Não se preocupa, só que eu queria voltar então novamente aos acessos, que eu acho que a gente ainda pode pegar um pouco mais sobre as entradas de Santos e no país, né? Você acha que passa muito pela multimodalidade? Ou seja, a gente precisa conversar mais, os modais precisam conversar mais dentro do porto para melhorar esse escoamento? E o caso, e um caso meritório é a questão da FIPS, por exemplo? Ah, sem dúvida. Eu acho que a FIPS é o melhor exemplo com relação à multimodalidade. O que a gente vê é que esses números, esses recordes que o Porto de Santos bate a cada ano, advém também do investimento que foi feito nas ferrovias e que são cada vez mais importantes para a gente tirar um pouco o caminhão dos acessos. É importante dizer que os acessos a Santos, ao principal porto do Hemisfério Sul, eles a mesma rodovia de acesso que movimentava 4 milhões de toneladas de granéis, hoje movimenta 160, vai movimentar 160, 170 milhões de toneladas. Então a gente precisa integrar mais esses modais e fomentar com que a ferrovia seja um grande canal aí de movimentação integrado aos modais, pensando inclusive na logística reversa, que eu acho que traz aí a gente tem aí questões tributárias importantes para serem superadas, mas a logística reversa nas ferrovias eu acho que vai trazer bons resultados também para as movimentações. Eu pude acompanhar essa questão da FIPS desde a sua construção, realmente foi um processo muito azeitado, tentando uma integração entre já entre todas as empresas, as agências reguladoras, a NTT, a ANTAC se debruçou muito ao tema, o TCU fez as suas recomendações, ele passou por um processo todo institucional e hoje a gente tem mais uma referência no Porto de Santos, né, de uma boa operação, né? Você já foi lá na FIPS? Já chegou a... Já tive com o João na secretaria, apresentou todos os projetos e a gente vê todos os investimentos que estão sendo feitos e que serão feitos aí com as mudanças de alguns terminais para contemplar a pera ferroviária e para que a gente tenha uma melhor movimentação, uma maior movimentação desse modal e num modelo compartilhado entre as companhias, né, que exercem atividade hoje junto ao Porto de Santos. Eu acho que é um grande modelo que vai, inclusive, inspirar para que outros portos sigam essa cartilha da FIPS. Elias, você falou que nós temos a mesma estrutura de ligação com o Planalto, né? De anos atrás, quando a movimentação do porto era muito inferior, não é? Se fala agora de mais uma descida, né? A prefeitura tem apoiado esse projeto. Como é que está esse assunto? A prefeitura apoia esse projeto. A secretaria, na prefeitura a gente tem a Secretaria de Assuntos Legislativos que também faz um diálogo importante com o governo do estado nesse sentido e nós temos participado sim dos diálogos com relação a isso, inclusive participando de audiências públicas para que seja contemplada a terceira via, a ligação do Planalto com o Porto. Interessantíssimo. Voltando mais uma vez à questão você como fundador do Instituto, você tem, eu imagino que você também entrou nesse projeto pensando em algumas questões que o Instituto poderia trazer à frente à luta. O Mário brincou uma vez sobre ser um gênio da lâmpada portuária com com seus pedidos. Se você pudesse pedir hoje algo relacionado que a gente pudesse atuar ou que tivesse a ver com a questão de infraestrutura, o que você pediria hoje de melhorias para o setor?
Não, eu acho que a participação na discussão legislativa ela é fundamental. A gente vive hoje o momento da Seportos, que é fundamental para o avanço do setor. A legislação, a última lei dos portos é de 2013, então a gente vive este momento de discussão bastante importante. O relatório deve ser apresentado aí nos próximos dias, e aí o setor vai viver um novo momento de debate para que a gente tenha uma evolução legislativa nesse sentido. Eu acho que o Instituto tem feito o seu papel, tem dado a sua contribuição nesse processo, porque a legislação ela acaba, diante da burocracia, do percurso que ela precisa ter nas nossas casas legislativas, acaba tendo um tempo de maturação para que a gente tenha uma atualização legislativa do setor. Eu acho que a contribuição do Instituto ela é fundamental nesse processo, né? Nesse processo de reconhecer determinadas legislações que já estão superadas ou que precisam ser atualizadas para que a gente tenha o desenvolvimento do setor. Elias, você está no setor já há algum tempo, né? Você começou a trabalhar cedo, não começou diretamente na área portuária, mas você advogou no setor, eu lhe conheci nessa condição. Faz uma linha do tempo para a gente, de quando você entrou no setor, vis-à-vis como as coisas estão agora, e para onde você acha que vai, não só o cluster santista, mas o setor portuário brasileiro. Como é que você acha que a gente vai caminhar nisso? Inclusive com uma visão de automação, nós vamos começar a gerar empregos de uma forma diferente, né? O estivador antes carregava o saco nas costas, né? Hoje talvez o trabalho de estiva seja muito mais de planejamento, de distribuição de carga e futuramente mais eletrônico talvez, né? Mais automatizado. Dá um pouco da sua visão para a gente. Vamos lá. Eu comecei a advogar no setor a partir de 2014, né? Principalmente nas questões trabalhistas, regulatória, e entendo que de 2014 para hoje o cenário mudou completamente, né? Novos investimentos, acho que todos os terminais portuários, operadores passaram por grandes investimentos, trazendo automatização para os seus processos, tecnologia de ponta. Nós visitamos aí alguns portos no mundo e o que a gente vê hoje é que o Porto de Santos está muito bem equipado, muito bem preparado, com equipamentos aí de alta tecnologia, alta performance, trazendo eficiência para a atividade. O grande desafio, eu acho que está exatamente na qualificação profissional, e aí não é um problema do setor, é um problema de educação no nosso país. É sistêmico. É sistêmico. Eu acho que o Brasil precisa olhar para a sua educação de base, né? A tecnologia ela é realidade em todos os setores, não é só no setor portuário, é realidade em todos os setores, e a gente já está passando por desafios na qualificação, e de um lado se encerram algumas atividades profissionais, laborais, de outros surgem oportunidades, e para isso a gente precisa ter a nossa juventude qualificada, preparada para esses novos postos de trabalho que estão ligados à tecnologia e inovação. O meio acadêmico está atento a isso. Santos é uma cidade, é um polo acadêmico, assim como Itajaí, talvez sejam os dois exemplos mais latentes assim no Brasil, né? E você tem ali universidades, inclusive, com direito portuário, um certo pioneirismo nisso. Eu acho que Santos tem universidades que têm um papel importante na graduação. Nós temos também instituições tecnólogas que cumprem um papel também, aí, né? que hoje é cada vez mais estratégico também para o nosso setor, para a indústria e para o nosso setor também. Mas é o que eu falei, Mário, a tecnologia ela é realidade, e a gente vai precisar qualificar muita gente para essa transformação, essa quinta revolução industrial que se fala no Japão desde 2017, e que a gente está começando a implementar essas inteligências artificiais aqui no Brasil em 2024. Então tem um percurso importante, e a gente precisa acelerar esse processo de formação dos nossos jovens, capacitando os nossos trabalhadores para esse novo momento. E a atividade portuária, ela é atrativa para o jovem santista? O setor está se vendendo bem aí para
essa nova geração? Eu acho que o setor tem algumas oportunidades. A gente tem a questão legislativa que limita um pouco o acesso a algumas funções, né? E por isso a discussão legislativa ela é tão salutar para que a gente possa, eh, eh, não esquecendo do compromisso que a gente tem com os trabalhadores, mas para que a gente possa trazer novas entradas para o jovem para dentro desse sistema do trabalho portuário. Eu vejo que o setor de serviços ele não é o mais atrativo em termos de salários, né? Então a gente precisa, de certa forma, e esse movimento da tecnologia pode transformar isso. A gente tem condição de transformar isso, trazendo a boa qualificação e bons empregos também no setor de serviços. E a tua formação, a tua história de vida, ela é muito no social, né? Você falou aí que desde da tenra idade, né, já participava de movimentos associativos, né? E fala um pouco da inserção da mulher no setor, como você vê na própria atividade de serviços em Santos, né? Você deve ser muito observador com relação a isso. Queria te ouvir um pouco. Eu acho que as mulheres elas estão ocupando um espaço importante no setor. Eu vejo assim, falando um pouco desse meu trabalho social, eu tive uma passagem num centro de formação de jovens, onde predominantemente as funções eram mais ocupadas por homens e a gente viu de 2 décadas para cá as mulheres ocupando também esse espaço. Eu vejo que no setor, no direito, né, na área jurídica, se a gente olhar todos os fóruns que o setor portuário promove, sobretudo em questões jurídicas, a gente vê as mulheres também despontando. Eu acho que a gente está partindo para uma equidade com relação a essas oportunidades. Claro que ali dentro das classificações do trabalhador portuário, a gente tem um número muito reduzido, até porque o sistema não permitiu com que Historicamente, né? historicamente, com que as mulheres fossem integradas a essas atividades. Mas eu vejo assim que o setor e um movimento bastante importante trazendo equidade, e a gente tem que defender sempre que haja condições iguais entre homens e mulheres. Você tem bastante mulher na secretaria lá hoje. Tem bastante mulher na secretaria. Tem Legal. bastante mulher na secretaria e nos equipamentos, porque a gente cuida do Centro Público de Emprego Tá. também e do Resolve Aqui, onde a gente dialoga com as empresas que ofertam oportunidades para os jovens. Legal. Sem dúvida. Pessoal, eu acho que a gente já tem quase uma hora aí de InfraCast. Vou passar para para suas considerações finais. Secretário, muito obrigado por ter vindo. Foi uma honra conversar com o senhor. É realmente um prazer ver que o Instituto segue, que você criou hoje já está crescendo, ainda tem muito a crescer, mas estamos indo bem, seguindo com todas as determinações que eu imagino que você lá no começo trouxe. Então, vou passar para as suas considerações finais aí do nosso InfraCast. Agradecer a oportunidade, cumprimentar o Mauro Samarco, Mário Povia, deputado Paulo Alexandre, que são, na minha opinião, os 3 grandes líderes desse movimento que a Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos desenvolve, que o Instituto Brasileiro de Infraestrutura desenvolve. Dizer que foi uma satisfação bater esse papo com vocês aqui. Como eu disse, um momento de muito aprendizado. O Mário, ele tem isso. Que sorte a sua de estar ao lado do Mário Povia, que é um profundo conhecedor do nosso setor de infraestrutura, da atividade portuária, e que mais do que isso, né, eu acho que compartilha desse seu conhecimento com o setor, que eu acho que o homem, a mulher, ele é do tamanho daquilo que ele compartilha. O Mário tem essa característica de compartilhar todo esse seu conhecimento. Então, para mim, uma alegria, uma satisfação, uma honra poder dividir essa bancada contigo, Mário, contigo também. É um prazer poder
bater esse papo aqui no InfraCast. Muito obrigado. O Mário, a gente realmente absorve muito com ele. O único problema é quando o Palmeiras ganha. E tá sendo muitas vezes. Aí a gente tem que ouvir bastante, viu? Mas pelo menos ele fica feliz, não demanda tanto. Mas, Mário, as suas considerações É finais. só agradecer, obrigado pelas palavras, Elias. E eu quero reiterar, falar em público aqui aquilo que a gente já teve uma ou duas conversas aí em particular, né? Que o Instituto precisa que você esteja próximo, né? Acho que aquela mesma iniciativa que você teve, né? Ao ser um fundador aqui, a gente precisa de você para dar essa continuidade e eu tenho insistido com isso. Agora, que você está como secretário, essa aproximação ela é natural, mas quando estava advogando, você estava um pouco longe, eu sempre tentando puxar você para cá, e eu acho que agora, como secretário, isso já vai acontecer naturalmente, mas a gente reiterar, né, que a gente quer ter você por perto, né, porque é desse tipo de visão, uma visão plural, e você tem essa visão plural, né? Não é só do direito, não é só do desenvolvimento, é a visão crítica, é a visão holística, né? Que você traz a tua história, a tua experiência de vida para a gente aqui, que isso agrega muito valor. Então, reiterar esse chamamento para você estar junto da gente aqui. Eu estou à disposição do BI para o que precisar, para dialogar, e também fica o convite aqui quando estiver em Santos para dividir um pouco do tempo de vocês e conhecimento com a nossa cidade. Será um prazer. E você se inscreva, curta, compartilhe o nosso canal, porque nós seguimos em busca de uma infraestrutura forte no país.